Ana estacionou o carro na estradinha de terra e caminhou em direção à casa dos sogros, carregando as sacolas de compras. O sol da tarde brilhava suavemente entre as árvores e ela sorria, antecipando a surpresa que faria. Pedro estava em viagem de trabalho, então ela resolveu levar pessoalmente os mantimentos que ele sempre levava. Ao se aproximar da varanda, ouviu vozes abafadas. Reconheceu a voz da sogra, embargada, dizendo algo sobre culpa e perdão. Então congelou quando ouviu claramente: "É a pulseira dela, tenho certeza. Depois de tantos anos, como isso foi parar nas mãos da Ana? O que vamos fazer agora? Eles não podem continuar casados. Não assim." O coração de Ana disparou. Sobre qual pulseira estavam falando? E por que ela e Pedro não poderiam continuar juntos? Bem-vindos a mais uma história no Recanto das Histórias. Antes de começarmos, contem nos comentários de que cidade e país nos acompanham. Amamos saber de onde vocês vêm. Hoje vocês vão conhecer uma trama cheia de segredos de família, descobertas e emoções que mudam destinos. Ana sorriu ao colocar as tangerinas e o queijo especial na sacola. Sabia exatamente do que os sogros gostavam. Dona Helena adorava tangerinas frescas e seu Marcos não resistia ao queijo da serra que só aquele mercado vendia. Toda semana, Pedro fazia questão de levar mantimentos para os pais que moravam no sítio, a cerca de 2 horas da cidade. Mas desta vez, com ele viajando a trabalho, Ana decidira fazer a surpresa sozinha. A vida de Ana não havia sido fácil. Crescera com os tios depois que seus pais faleceram em um acidente quando ela tinha apenas 3 anos. Tio Roberto e tia Célia foram bons com ela, mas havia sempre aquela sensação de ser um peso, de estar ocupando um espaço que não era originalmente seu. Eles tinham seus próprios filhos, suas próprias prioridades. Ana aprendera desde cedo a não incomodar muito, a ser independente, a não pedir demais. Por isso, quando conheceu Pedro e sua família, foi como descobrir um tesouro. Pedro era engenheiro civil, trabalhador, gentil, atencioso. Mas foram seus pais, Dona Helena e seu Marcos, que realmente conquistaram o coração de Ana. Eles a receberam de braços abertos, sem reservas, sem julgamentos. Pela primeira vez na vida, Ana sentiu que pertencia a algum lugar de verdade. Dona Helena tinha o costume de preparar tortas deliciosas e sempre guardava uma fatia extra para a minha filha Ana, como costumava dizer. Seu Marcos, homem de poucas palavras, mas gestos generosos, havia ajudado Ana a conseguir um emprego melhor na prefeitura, usando seus contatos. Eles tratavam Ana não como nora, mas como filha, e isso significava o mundo para ela. O sítio dos sogros era um refúgio tranquilo. Uma casa de madeira rodeada por árvores frutíferas, horta bem cuidada e galinhas que circulavam livremente pelo quintal. Dona Helena passava os dias cuidando das plantas e seu Marcos gostava de pescar no açude próximo. Ambos aposentados, haviam se mudado para lá há 5 anos buscando paz e qualidade de vida. Ana guardava uma memória especial de cada visita. As conversas na varanda ao entardecer, o cheiro de café fresco pela manhã, o som dos pássaros, as histórias que seu Marcos contava sobre sua juventude. Pedro era filho único e muito ligado aos pais. Visitá-los toda semana era sagrado para ele, e Ana sempre o acompanhava quando podia. Mas naquela semana, Pedro precisara viajar para supervisionar uma obra em outro estado. Ficaria fora por 10 dias. Na noite anterior, ele comentara preocupado: "Mãe me ligou pedindo para eu levar umas coisas. Vou ter que pedir para alguém ir lá." Ana então tivera a ideia. Faria a surpresa, levaria tudo pessoalmente. Seria uma forma de retribuir, mesmo que minimamente, todo o carinho que recebia daquela família. Conferiu a lista mais uma vez. Além das tangerinas e do queijo, levava remédios que Dona Helena precisava, um livro que seu Marcos havia encomendado, pão fresco, frutas variadas e alguns doces que sabia que eles adoravam. Guardou tudo cuidadosamente no carro, animada com a ideia de ver a expressão de surpresa e felicidade nos rostos dos sogros. A estrada era tranquila naquela tarde de quinta-feira.
Ana dirigia com cuidado, apreciando a paisagem que mudava gradualmente da agitação urbana para o verde do campo. Pensava em como sua vida havia mudado desde que conhecera Pedro. Não eram ricos, mas eram felizes. Tinham planos, sonhos e cumplicidade. Pensou também em sua melhor amiga, Júlia, com quem crescera no mesmo bairro. Júlia sempre fora como uma irmã para Ana. Haviam se apoiado mutuamente durante a adolescência difícil, compartilhado segredos, sonhos e decepções. Júlia também não tinha família estruturada. Morava sozinha e trabalhava muito para se sustentar. Ana frequentemente se preocupava com a amiga, que parecia sempre carregar um peso invisível nos ombros. Chegando ao sítio, Ana estacionou próximo ao portão de madeira. Pegou as sacolas e caminhou pela trilha familiar. A tarde estava linda, o céu azul, uma brisa suave balançando as folhas das árvores. Logo veria aqueles sorrisos calorosos que tanto amava. Ana ouviu vozes na varanda antes mesmo de avistar a casa completamente. Seu Marcos e Dona Helena pareciam estar em uma conversa séria. Ela diminuiu o passo instintivamente, não querendo interromper. Mas então, algo nas palavras que conseguia captar a fez parar completamente, escondida atrás de uma árvore grande. Não posso acreditar que isso esteja acontecendo, Marcos. A voz de Dona Helena soava trêmula, carregada de emoção. Tantos anos guardando esse segredo e agora... Calma, Helena. Ainda não temos certeza de nada. Seu Marcos respondia, tentando parecer tranquilo. Mas Ana percebeu a tensão em suas palavras. Pode ser apenas uma coincidência. Pulseiras de prata não são tão raras assim. Não seja ingênuo, Dona Helena respondeu com uma veemência incomum nela. Você viu os detalhes? As 3 estrelas entrelaçadas, exatamente como a que deixei com a menina. Você mesmo reconheceu quando pegou a bolsa da Ana ontem, quando ela derrubou. Vi seu rosto ficando branco. Ana tentou processar o que estava ouvindo. Que pulseira! Ela carregava várias na bolsa, algumas que usava, outras que guardava como lembranças. Mas não se lembrava de nenhuma que tivesse chamado a atenção especial dos sogros no dia anterior, quando estiveram lá para o almoço de domingo. E se for realmente aquela pulseira, continuou Dona Helena, a voz agora mais baixa, quase um sussurro que Ana precisava se esforçar para ouvir. Então Ana é... Meu Deus, Marcos, Ana e Pedro são irmãos. Irmãos! Como vamos contar isso a eles? O mundo pareceu girar ao redor de Ana. As sacolas escorregaram de suas mãos, caindo na grama com um baque surdo. Irmãos? Ela e Pedro? Isso não fazia o menor sentido. Como poderiam ser irmãos se ela havia crescido com os tios e ele era filho único de Dona Helena e seu Marcos? Nós abandonamos uma criança, Helena. A voz de seu Marcos estava pesada de remorso. Pensamos que estávamos fazendo o melhor, que não teríamos condições de criar 2 crianças ao mesmo tempo, ainda mais com todos os problemas de saúde que a menina tinha. Mas isso nos assombrou todos esses anos. Eu sei. Dona Helena soluçava agora. Cada aniversário do Pedro, eu pensava nela. Será que sobreviveu? Será que foi adotada por uma família boa? Será que nos odeia, se é que algum dia descobriu sobre nós? E agora, descobrir que ela pode estar tão perto o tempo todo, casada com o próprio irmão. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Precisou se apoiar no tronco da árvore para não cair. Seu coração batia tão forte que parecia que iria sair do peito. As palavras dos sogros ecoavam em sua mente, misturando-se, criando uma tempestade de confusão e medo. Ela olhou para suas próprias mãos, como se elas pudessem dar alguma resposta. Sempre soubera que seus pais haviam morrido quando era muito pequena. Os tios nunca falavam muito sobre isso. Mudavam de assunto quando ela perguntava detalhes. Disseram que fora um acidente de carro, rápido, que ela estava com os avós no dia. Nunca questionou muito, aceitou como verdade. Mas e se houvesse mais na história? E se os tios não fossem realmente tios? E se tudo o que ela conhecia sobre sua origem fosse uma mentira construída para protegê-la de uma verdade dolorosa? A pulseira. Ana tentou se lembrar. Qual pulseira poderia ser? Então, de repente, veio à memória. A pulseira de prata com 3 estrelas entrelaçadas.
aquela que sempre carregava na bolsa, dentro de um bolsinho pequeno. Era uma das poucas coisas que tinha de antes, como costumava pensar. Os tios disseram que estava com ela quando a receberam, que provavelmente fora um presente da mãe. Ana sempre a guardara com carinho, mais como uma lembrança simbólica do que por seu valor material. Não a usava frequentemente, mas gostava de saber que estava ali, um fio tênue conectando-a ao passado nebuloso que mal conseguia recordar. Nunca imaginou que aquela simples pulseira pudesse guardar um segredo tão devastador. Precisamos falar com eles. A voz de seu Marcos interrompeu seus pensamentos caóticos. Não podemos deixar que continuem sem saber. Seria errado, depois de tudo o que já fizemos de errado. Eu sei, Dona Helena concordou, a voz ainda embargada. Mas como? Como você conta para seu filho que ele está casado com a própria irmã? Como conta para a menina que abandonamos que somos seus pais biológicos? E como vivemos com isso depois? Ana sabia que precisava fazer algo, dizer algo, mas estava paralisada. Parte dela queria correr, fugir daquele lugar, fingir que nunca havia escutado nada. Outra parte, a parte racional que lutava para se manter no controle, sabia que precisava enfrentar aquilo, descobrir a verdade completa, por mais dolorosa que fosse. Respirou fundo várias vezes, tentando acalmar o coração disparado. Precisava pensar com clareza. Se o que Dona Helena e seu Marcos estavam dizendo era verdade, então toda sua vida era baseada em uma mentira. Não apenas sua vida, mas a de Pedro também. E o casamento deles, o amor que compartilhavam, tudo estaria manchado por essa revelação horrível. Mas havia algo que não se encaixava. Ana lembrou-se claramente de Júlia, sua amiga de infância. Júlia sempre comentava sobre uma pulseira idêntica que tinha, também com 3 estrelas entrelaçadas. Dissera que era a única coisa que possuía de sua mãe biológica, que fora deixada em um orfanato quando bebê. As duas costumavam brincar que eram irmãs de alma, unidas por pulseiras gêmeas. O pensamento atingiu Ana como um raio. E se não fosse ela a filha abandonada de Dona Helena e seu Marcos? E se fosse Júlia? As pulseiras eram idênticas, disso Ana tinha certeza. Haviam comparado muitas vezes quando adolescentes, admirando a sincronia do destino que as havia aproximado. Mas então, como a pulseira de Júlia havia parado em suas mãos? Ana tentou se lembrar. Foi há alguns anos, em uma noite particularmente difícil. Júlia estava passando por problemas financeiros sérios, prestes a ser despejada. Ana a ajudou com dinheiro, e Júlia, em um gesto de gratidão e desespero, insistiu em deixar a pulseira como garantia, prometendo resgatá-la quando pudesse devolver o dinheiro. Não vou aceitar sua ajuda sem deixar algo em troca, Júlia havia insistido, lágrimas nos olhos. É a coisa mais valiosa que tenho. Prova que vou te pagar de volta. Ana tentara recusar, mas a amiga fora irredutível. Guarde com a sua. Assim vão ficar juntas, como nós sempre estivemos. Ana nunca cobrou o dinheiro de volta, e Júlia, envergonhada, nunca mais mencionou a pulseira. Com o tempo, Ana esqueceu qual era qual, mantendo ambas guardadas no mesmo bolsinho da bolsa. Eram tão parecidas que, de fato, era quase impossível distingui-las sem uma análise cuidadosa. Isso significava que os sogros haviam visto a pulseira errada. Não era a dela que tinha o significado especial, mas a de Júlia. E se isso fosse verdade? Então Júlia era a filha biológica que Dona Helena e seu Marcos haviam abandonado. Júlia era irmã de Pedro, não Ana. O alívio que Ana sentiu foi imediato e imenso, mas rapidamente deu lugar a uma nova onda de emoções. Júlia, sua melhor amiga, aquela que sempre parecera carregar um peso inexplicável, que falava com amargura sobre ter sido abandonada, que lutava sozinha contra o mundo. Júlia tinha família o tempo todo e não sabia. Ana precisava contar aos sogros. Precisava esclarecer o mal-entendido antes que eles se torturassem ainda mais, antes que cogitassem dizer algo a Pedro. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida a consumia. Deveria contar a Júlia? Sua amiga tinha o direito de saber que tinha um irmão, que tinha pais que, apesar de terem cometido um erro terrível no passado,
claramente se arrependiam e sofriam por isso? Tomando coragem, Ana pegou as sacolas do chão, endireitou os ombros e caminhou em direção à varanda. Seu Marcos foi o primeiro a vê-la. Seu rosto empalideceu instantaneamente e ele tocou o braço de Dona Helena, chamando sua atenção para a presença de Ana. Ana! Dona Helena levantou-se rapidamente, tentando esconder o rosto molhado de lágrimas. Nós não esperávamos você. O Pedro não disse que viria. Eu quis fazer uma surpresa, Ana respondeu, sua voz saindo mais firme do que esperava. Trazer as compras já que ele está viajando. Mas acho que quem levou a surpresa fui eu. Preciso conversar com vocês. Acho que escutei coisas que não deveria. Mas agora que escutei, precisamos esclarecer tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de medo, vergonha e antecipação. Ana podia ver Dona Helena e seu Marcos trocando olhares desesperados, sem saber como começar, como explicar, como se defender do que haviam feito tantos anos atrás. Sentem-se, Ana pediu com gentileza, assumindo o controle da situação. E me contem tudo desde o começo, toda a história, sem omitir nada. Mas antes disso, preciso que vejam uma coisa. Ela abriu a bolsa e retirou cuidadosamente as 2 pulseiras do bolsinho interno, colocando-as sobre a mesa da varanda, lado a lado. Dona Helena olhou para as 2 pulseiras sobre a mesa e sua mão voou para a boca, abafando um grito. Seu Marcos, ao lado dela, ficou visivelmente abalado, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto se apoiava na cadeira. São 2, ele murmurou, como se não conseguisse acreditar no que via. Como você tem 2? Ana sentou-se à frente deles, mantendo a calma apesar da tempestade de emoções que ainda agitava seu interior. Uma delas é minha, ou melhor, era da minha mãe, segundo meus tios. A outra pertence à minha melhor amiga, Júlia. Ela me deu de garantia por um empréstimo há alguns anos e nunca recuperou. Eu guardava as 2 juntas e, honestamente, às vezes nem lembro mais qual é qual. Dona Helena estendeu a mão trêmula e pegou uma das pulseiras, virando-a delicadamente entre os dedos. Seus olhos se encheram de lágrimas novas. Esta aqui, ela disse, apontando para pequenos riscos quase imperceptíveis na parte interna. Tem as iniciais que mandei gravar. HM de Helena e Marcos. Fiz isso antes de deixar com ela. Então vocês precisam me contar tudo, Ana disse suavemente. E eu preciso entender se essa história tem a ver comigo ou com a Júlia. Porque pelo que escutei, vocês acreditam que eu sou a filha que abandonaram, mas eu tenho certeza de que não sou. Seu Marcos assentiu lentamente, como se carregasse um peso enorme finalmente prestes a ser liberado. Tudo bem, você merece saber a verdade. Todos merecem. Ele olhou para a esposa, que concordou com a cabeça, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Foi há 32 anos, começou Dona Helena, sua voz baixa, mas firme. Eu e Marcos éramos jovens, casados há apenas 3 anos. Estávamos tentando ter filhos, mas nada acontecia. Fizemos exames, tratamentos, tudo o que estava ao nosso alcance na época. E então, quando já havíamos desistido, aconteceu. Descobri que estava grávida. Um pequeno sorriso triste cruzou seu rosto com a lembrança. Foi a notícia mais feliz das nossas vidas. Cuidei de mim como nunca, segui todas as orientações médicas, sonhava acordada com nosso bebê. Mas aí veio a surpresa. Na primeira ultrassom mais detalhada, descobrimos que eram gêmeos. Fiquei apavorado. Seu Marcos admitiu, assumindo a narrativa. Não tínhamos condições financeiras para 2 filhos ao mesmo tempo. Eu trabalhava como ajudante de pedreiro, Helena como auxiliar de limpeza em um hospital. Morávamos em um quartinho alugado. Mas o que podíamos fazer? Eram nossos filhos, arranjaríamos um jeito. Dona Helena continuou. A gravidez foi difícil. Pressão alta, ameaça de parto prematuro. Fiquei de repouso nos últimos 3 meses. Quando chegou a hora, foi um parto complicado, demorado. O Pedro nasceu primeiro, saudável, chorando forte, perfeito. Mas a menina, sua voz falhou, e ela precisou de um momento para se recompor.
Seu Marcos segurou sua mão, dando-lhe força para continuar. A menina teve problemas. Faltou o oxigênio durante o parto, demorou para chorar. Os médicos trabalharam nela por minutos que pareceram horas. Quando finalmente conseguiram estabilizá-la, nos disseram que ela tinha sequelas graves. Problemas cardíacos, possível dano cerebral, uma série de complicações que exigiriam tratamentos caros e constantes. Os médicos foram diretos, seu Marcos acrescentou, o pesar evidente em sua voz. Disseram que ela provavelmente não sobreviveria ao primeiro ano, e se sobrevivesse, teria sérios problemas de desenvolvimento. Precisaria de cuidados especiais, cirurgias, medicamentos caros. Olhei para nossa situação, para nosso quartinho, para nossos empregos precários e... tomamos a decisão mais covarde e egoísta das nossas vidas, Dona Helena completou, lágrimas caindo livremente agora. Decidimos ficar apenas com o Pedro, que era saudável, e deixar a menina para a adoção, esperando que uma família com melhores condições pudesse cuidar dela melhor do que nós jamais conseguiríamos. Ana ouvia em silêncio, processando cada palavra. Via o remorso genuíno nos olhos dos sogros, o peso dos anos de culpa que carregavam. Não estava ali para julgá-los, mas para entender. Antes de assinar os papéis, Dona Helena continuou. Eu quis deixar algo com ela. Algo que, se um dia o destino permitisse, pudesse identificá-la. Tirei minha pulseira, aquela que minha avó havia me dado, e coloquei no pulso do bebê. Mandei gravar nossas iniciais na parte interna. Era meu jeito de dizer, você tem família, você tem origem, você não foi apenas descartada. Mas nos disseram que ela não sobreviveria ao primeiro ano, seu Marcos continuou. Assinamos os papéis, saímos do hospital com o Pedro nos braços e deixamos nossa filha para trás. Nos primeiros anos vivíamos aterrorizados de receber uma ligação dizendo que ela havia falecido. Mas o tempo passou, nenhuma notícia chegou e aprendemos a viver com a culpa. Tana observava atentamente cada expressão, cada pausa, cada lágrima dos sogros enquanto eles desenterravam o segredo que guardavam há mais de 3 décadas. Havia dor ali, remorso genuíno, mas também amor. Eles haviam amado aquela criança o suficiente para querer o melhor para ela, mesmo que o melhor significasse entregá-la a estranhos. Como vocês garantiram que ela seria bem cuidada? Ana perguntou gentilmente. Simplesmente a deixaram no hospital? Dona Helena balançou a cabeça. Não exatamente. Na época, havia um programa da assistência social. Crianças com necessidades especiais eram encaminhadas para famílias previamente cadastradas, famílias que tinham condições e preparo para cuidar de crianças com problemas de saúde. Nos garantiram que nossa menina seria colocada em uma dessas famílias. Mas vocês nunca souberam se realmente foi? Ana perguntou. Não podíamos saber, seu Marcos respondeu. Era parte do processo. Corte total de contato para proteger todas as partes envolvidas. Assinamos os papéis concordando com isso. Durante anos, me odiei por não ter lutado mais, por não ter encontrado uma maneira de ficar com as 2 crianças. Trabalhei como louco. Fiz 3 empregos simultaneamente. Economizei cada centavo. Em 5 anos conseguimos comprar uma casa pequena. Em 10 anos ela estava paga. Ele literalmente trabalhou até a exaustão, Dona Helena acrescentou, olhando para o marido com uma mistura de orgulho e tristeza. Era como se estivesse tentando compensar o que fizemos. Oferecemos ao Pedro tudo o que podíamos e mais um pouco. Educação, oportunidades, amor. Mas sempre havia aquela sombra, aquele vazio. O lugar vazio na mesa, a irmã que ele nunca conheceu. Pedro não sabe de nada disso? Ana perguntou, embora já soubesse a resposta. Nada, confirmou seu Marcos. Decidimos nunca contar. Pensamos que seria um fardo desnecessário para ele carregar. E à medida que os anos passavam, parecia cada vez mais impossível revelar. Como você diz ao seu filho que ele tem uma irmã que você abandonou? Ana ficou em silêncio por um momento, absorvendo tudo. Então, cuidadosamente, pegou a pulseira que Dona Helena havia identificado
como aquela que ela deixou com a filha. Esta pulseira, ela disse lentamente, não é minha, é da Júlia, minha melhor amiga. Dona Helena e seu Marcos a olharam sem compreender imediatamente. Mas estava com você, Dona Helena disse confusa. Estava, mas não é minha, Ana explicou. Júlia me deu há alguns anos como garantia por dinheiro emprestado. Ela cresceu em um orfanato, foi a única coisa que tinha de sua família biológica. Ela sempre me contou que nasceu com problemas de saúde, que foi deixada por pais que não puderam ou não quiseram cuidar dela. A compreensão começou a surgir nos rostos dos sogros. Dona Helena levou a mão ao peito, seu rosto expressando uma mistura de choque, esperança e medo. Júlia, ela sussurrou. Sua amiga Júlia é minha filha? Eu acredito que sim, Ana respondeu. As histórias se encaixam perfeitamente. A idade dela, 32 anos. A pulseira. Os problemas de saúde no nascimento. O fato de ter sido colocada para a adoção. Mas ela sobreviveu, seu Marcos disse, sua voz cheia de espanto. Os médicos disseram que ela provavelmente não passaria do primeiro ano, mas ela sobreviveu, ela cresceu. Ela está viva. Ela está viva, Ana confirmou. E ela é uma mulher incrível, forte, trabalhadora. Teve uma vida difícil, não vou mentir sobre isso. Crescer em orfanato não foi fácil para ela. Ela carrega mágoas, ressentimentos sobre ter sido abandonada. Mas ela sobreviveu, e mais do que isso, ela prosperou à sua maneira. Dona Helena começou a chorar abertamente agora. Não lágrimas de desespero, mas de alívio misturado com pesar. Minha menina está viva, todos esses anos pensando que talvez ela tivesse partido, e ela estava aqui, tão perto o tempo todo. Ela ainda tem problemas de saúde? Seu Marcos perguntou, preocupado. Ana assentiu. Sim, ela tem. O coração dela nunca foi muito forte. Ela precisa de acompanhamento médico regular, medicamentos. Mas você sabia que ela não tem convênio de saúde adequado? Ela trabalha como freelancer, ganha relativamente bem, mas os custos médicos consomem boa parte da sua renda. Já a ajudei várias vezes com isso. A culpa voltou a tomar conta da expressão dos sogros. Poderíamos tê-la ajudado todos esses anos, Dona Helena murmurou. Se soubéssemos... Mas agora vocês sabem, Ana disse firmemente. A questão é, o que vamos fazer com essa informação? Vocês querem conhecer a Júlia? Querem contar a verdade para ela e para o Pedro? O silêncio se estendeu entre eles, enquanto cada um processava a magnitude da decisão que precisavam tomar. Não era uma decisão simples. Revelaria segredos, reabriria feridas, mudaria vidas permanentemente. Dona Helena limpou as lágrimas e olhou diretamente para Ana. Antes de decidirmos qualquer coisa, preciso saber. Como é ela? Como é a Júlia? Conte-me sobre minha filha. Ana sentiu o coração apertar com a pergunta. Via a fome nos olhos de Dona Helena, 32 anos de curiosidade e arrependimento concentrados naquele momento. Respirou fundo e começou a falar sobre sua melhor amiga. Júlia é... resiliente. Ana começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ela teve que ser. Crescer sem família, sem uma base sólida, te obriga a desenvolver uma casca dura. Ela é independente ao extremo, às vezes até demais. Raramente pede ajuda, mesmo quando deveria. Fisicamente, ela se parece com o Pedro? Seu Marcos perguntou, ávido por qualquer detalhe. Ana pensou por um momento. Agora que vocês mencionam, sim. Ela tem os mesmos olhos castanhos, a mesma linha do maxilar. Eu sempre achei que havia algo familiar nela, mas nunca consegui identificar o quê. Agora faz sentido. Dona Helena se inclinou para a frente, absorvendo cada palavra. E a saúde dela? Você disse que ainda tem problemas. O coração, Ana confirmou. Ela tem um defeito cardíaco que exige monitoramento constante. Toma medicação diária, precisa de consultas regulares. Houve momentos em que ela precisou de internação. Uma vez, há 2 anos, ela teve uma crise séria e ficou hospitalizada por 1 semana.
Eu fiquei com ela o tempo todo. Não tinha mais ninguém. As lágrimas voltaram aos olhos de Dona Helena. Ela esteve sozinha em momentos terríveis, quando deveria ter tido família ao seu lado. Ela nunca esteve completamente sozinha. Ana corrigiu gentilmente. Ela me tinha, e eu sempre estarei lá para ela. Mas você tem razão, não é a mesma coisa que ter pais, irmãos, uma família de sangue. Ela trabalha com o quê? Seu Marcos quis saber. Ela é designer gráfica, trabalha como freelancer. É muito talentosa, na verdade. Tem vários clientes fixos. Trabalha muito, às vezes excessivamente. Eu sempre digo que ela precisa descansar mais, cuidar melhor da saúde, mas ela tem medo de perder clientes, de não ter renda estável. Ana fez uma pausa, considerando quanto mais deveria revelar, mas eles mereciam saber a verdade completa. Ela também é muito solitária, tem dificuldade em confiar nas pessoas, em abrir seu coração. Foi traída em relacionamentos algumas vezes, o que só reforçou suas barreiras. Eu sou praticamente a única pessoa com quem ela realmente se abre. Ela fala sobre ter sido abandonada? Dona Helena perguntou, a voz quase um sussurro. Ana assentiu lentamente. Sim, às vezes, com amargura geralmente. Ela sempre disse que seus pais biológicos a descartaram como se ela fosse defeituosa, indesejável, que ela não foi boa o suficiente para ser amada. Isso a marcou profundamente. Dona Helena cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Mas nós a amávamos. Eu a amei desde o momento em que a vi. Foi justamente por amor que tomamos aquela decisão terrível. Pensamos que ela merecia melhor do que o que poderíamos oferecer. Eu sei, Ana disse suavemente. E talvez um dia ela possa entender isso também. Mas não será fácil. Ela carrega muita mágoa, muita dor. Revelar a verdade pode curá-la ou pode destruí-la. Não há como saber com certeza. Seu Marcos, que havia ficado quieto durante a troca, finalmente falou. E você, Ana? O que você acha que devemos fazer? Você conhece a Júlia melhor do que ninguém. Você acha que devemos contar a ela? Ana refletiu cuidadosamente antes de responder. Honestamente, eu não sei. Parte de mim acha que ela tem o direito de saber a verdade. Ela sempre quis saber de onde veio, quem são seus pais, mas outra parte tem medo do que essa revelação fará com ela. Júlia é forte, mas também é frágil de maneiras que muitos não percebem. E o Pedro? Dona Helena perguntou. Ele precisa saber que tem uma irmã. Ele sempre quis irmãos, sempre comentava isso quando criança. Dizíamos que não conseguíamos ter mais filhos, o que era tecnicamente verdade, mas omitíamos que ele já tinha uma irmã. Pedro merece saber a verdade, Ana concordou. E eu acho que ele ficará feliz em descobrir que tem uma irmã. Ele é generoso, compreensivo. Tenho certeza de que ele vai querer conhecer a Júlia, ajudá-la, incluí-la na família. Mas vocês precisam estar preparados. Ana continuou, seu tom ficando mais sério. Júlia pode reagir mal, ela pode ficar com raiva, ressentida, pode recusar-se a aceitar vocês como pais. Vocês precisam estar prontos para essa possibilidade. Dona Helena assentiu, enxugando as lágrimas. Eu sei, e eu entenderia se ela nos odiasse, mas pelo menos ela saberia a verdade. Pelo menos poderíamos pedir perdão, tentar fazer as pazes, oferecer o apoio que deveríamos ter oferecido desde o início. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Ana, Dona Helena e seu Marcos ainda estavam na varanda, agora em um silêncio contemplativo. Cada um estava processando as revelações da tarde, ponderando os próximos passos. Preciso contar uma coisa, Ana disse finalmente, quebrando o silêncio. Quando eu e Pedro nos casamos, levei a Júlia para conhecê-lo. Ela estava passando por um momento difícil, problemas financeiros sérios. Lembro que ela olhou para a nossa família, para vocês recebendo-a com tanta gentileza, e depois me disse algo que nunca esqueci. O que ela disse? Dona Helena perguntou, inclinando-se para a frente. Ela disse, você tem muita sorte, Ana. Uma família de verdade que te ama de verdade. É tudo o que eu sempre quis. E então ela sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de uma solidão que eu senti no peito.
Ana fez uma pausa, sentindo o peso da memória. Naquele momento eu desejei do fundo do coração que ela também pudesse ter isso. E agora descubro que ela poderia ter, o tempo todo. Seu Marcos fechou os olhos brevemente, como se as palavras de Ana fossem uma dor física. Nós estávamos tão perto dela, na mesma cidade, às vezes provavelmente nos cruzamos na rua sem saber, e ela sofria com a falta de família, enquanto nós sofremos com a culpa de tê-la abandonado. O universo tem um senso de ironia cruel, Dona Helena murmurou. Ou talvez seja justiça. Nós a abandonamos e, como punição, vivemos todos esses anos sabendo que ela estava em algum lugar, sofrendo, sem poder fazer nada porque não sabíamos onde estava. Mas agora vocês sabem, Ana lembrou, e podem fazer algo a respeito. A questão é como e quando. Você disse que ela está passando por dificuldades financeiras? Seu Marcos perguntou. Ainda está na mesma situação de quando você a ajudou? Ana suspirou. Está melhor, mas não muito. Ela conseguiu estabilizar um pouco mais sua renda, mas entre aluguel, despesas básicas e os gastos médicos não sobra muito. Ela vive no limite sempre. Qualquer emergência a desestabiliza completamente. Podemos ajudar com isso, seu Marcos disse imediatamente. Financeiramente, quero dizer. Poderíamos pagar um plano de saúde melhor para ela, ajudar com as despesas, sem ela necessariamente saber quem está ajudando, pelo menos no início. Dona Helena olhou para o marido com reprovação suave. Marcos, isso seria muito estranho. Uma ajuda anônima. Ela desconfiaria e com razão. Além disso, dinheiro não apaga o passado. Não é sobre dinheiro. Nunca foi. Eu sei, seu Marcos admitiu, passando a mão pelo rosto cansado. Eu só preciso fazer algo. Sinto que desperdicei 32 anos da vida dela, e agora que sei que ela existe, que está lutando, não consigo simplesmente ficar parado. Entendo o sentimento, Ana disse, mas Dona Helena está certa. Isso precisa ser feito da maneira certa, com honestidade. Júlia valoriza a verdade acima de tudo, mesmo quando a verdade dói. Então vamos contar a ela, Dona Helena decidiu, sua voz ganhando determinação. E vamos contar ao Pedro também. Já guardamos esse segredo por tempo demais, já causamos dor demais. É hora de enfrentar as consequências das nossas ações. Quando? Ana perguntou. Pedro volta da viagem em uma semana. Esperamos até lá? Dona Helena pensou por um momento. Sim, acho que sim. Precisamos contar aos dois juntos, Pedro e Júlia. Eles merecem descobrir ao mesmo tempo que são irmãos. E nós precisamos estar juntos também. Eu, Marcos e você, Ana. Você é a ponte entre todos nós. Eu não sei se a Júlia vai aceitar me encontrar com vocês, Ana alertou. Se eu simplesmente ligar e disser, vem aqui, preciso te apresentar pessoas, ela vai desconfiar. Júlia é muito cética, especialmente quando se trata de surpresas. Então não diga que é uma surpresa, seu Marcos sugeriu. Convide-a para jantar aqui no sítio. Ela já esteve aqui antes? Ana balançou a cabeça. Não, nunca. Ela sempre recusou os convites. Dizia que se sentiria deslocada, que não queria ser invasiva na família de outras pessoas. Mas ela é família, Dona Helena disse com veemência. Ela sempre foi. Nós apenas não sabíamos onde ela estava. Eu vou tentar, Ana prometeu. Vou convidá-la para jantar aqui no sábado que vem, 2 dias depois que Pedro voltar. Assim, todos teremos tempo de nos preparar mentalmente. Os 3 ficaram em silêncio novamente, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ana pensava em como abordar Júlia, como convencê-la a vir sem revelar muito. Dona Helena e seu Marcos provavelmente estavam imaginando o momento do encontro, praticando mentalmente o que diriam, como pediriam perdão. Tem uma coisa que eu não entendo, Ana disse de repente. Se vocês deixaram a Júlia para a adoção através de um programa oficial, como ela acabou em um orfanato? Você disse que havia famílias cadastradas esperando para adotar crianças com necessidades especiais. Dona Helena e seu Marcos trocaram olhares desconfortáveis. Nós também nos perguntamos isso, seu Marcos admitiu. Só podemos supor
que talvez a família designada mudou de ideia quando viu a extensão dos problemas de saúde dela. Ou talvez o sistema falhou de alguma forma. Infelizmente, era comum naquela época que crianças com problemas fossem de família em família, eventualmente acabando em orfanatos quando ninguém mais as queria. Minha pobre menina, Dona Helena sussurrou, rejeitada repetidamente, acabando sem ninguém. Ana estendeu a mão e segurou a de Dona Helena. Mas ela sobreviveu. Ela é mais forte do que vocês imaginam. E agora, ela tem a chance de ter uma família novamente, se escolher aceitar. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e preparação. Ana manteve contato constante com os sogros por telefone, todos nervosos com o encontro que se aproximava. Pedro retornou da viagem na quinta-feira, cansado, mas feliz em estar em casa. Ana precisou fazer um esforço consciente para agir normalmente, para não deixar transparecer o segredo enorme que carregava. Senti sua falta, Pedro disse, abraçando-a apertado quando chegou. A viagem foi produtiva, mas dormir em hotéis não é a mesma coisa. Como você está? Como estão meus pais? Todos bem, Ana respondeu, forçando um sorriso natural. Na verdade, sua mãe convidou a gente para jantar no sábado, e eu tomei a liberdade de convidar a Júlia também. Espero que não se importe. Pedro pareceu surpreso, mas satisfeito. A Júlia, ela finalmente aceitou um convite? Isso é ótimo. Faz tempo que você diz que ela precisa sair mais, conhecer pessoas. Mamãe vai adorar ter mais gente para encher de comida. Ana forçou uma risada, sentindo o peso da culpa por enganá-lo, mesmo que temporariamente. Ela havia conseguido convencer Júlia com alguma dificuldade, inventando uma desculpa sobre Dona Helena fazer aniversário e querer conhecer melhor a melhor amiga da nora. Não sei, Ana. Júlia havia hesitado pelo telefone. Você sabe que eu me sinto desconfortável nessas situações familiares. Sempre me sinto como uma intrusa. Por favor, Júlia, Ana havia insistido. Significa muito para mim. E para Dona Helena também. Ela sempre pergunta sobre você, quer conhecê-la melhor. Só um jantar, algumas horas. Se você se sentir muito desconfortável, podemos ir embora mais cedo. Finalmente Júlia concordara. Relutante, mas incapaz de negar algo à sua melhor amiga. Ana sentiu-se terrível por manipular a situação, mas sabia que era necessário. Júlia nunca viria se soubesse a verdade antecipadamente. Ela precisava estar lá, precisava ouvir tudo pessoalmente. O sábado chegou rápido demais. Ana acordou com um nó no estômago, nervosa com o que estava por vir. Ela e Pedro arrumaram-se e partiram para o sítio no início da tarde. O plano era chegar cedo, para que Ana pudesse conversar com Pedro antes da chegada de Júlia. Durante a viagem, Pedro estava animado, falando sobre o trabalho, fazendo planos para o próximo mês. Ana respondia automaticamente, sua mente em outro lugar completamente. Como ele reagiria? Ficaria chocado? Zangado por não ter sido informado? Feliz em descobrir que tinha uma irmã? Quando chegaram ao sítio, Dona Helena e seu Marcos os esperavam na varanda. Ana notou imediatamente a tensão em seus rostos, os sinais de noites mal dormidas. Eles estavam tão nervosos quanto ela. Mãe, pai. Pedro cumprimentou-os com abraços calorosos. Senti falta de vocês. Trouxe aquele livro que o senhor pediu, pai. Obrigado, filho, seu Marcos disse, sua voz ligeiramente rouca. Ele trocou um olhar significativo com Ana, que assentiu imperceptivelmente. Pedro, Ana disse tocando seu braço, precisamos conversar com você, seus pais e eu, antes da Júlia chegar. Pedro olhou de um para o outro, seu sorriso desaparecendo gradualmente à medida que percebia a seriedade da situação. O que está acontecendo? Alguém está doente? Não, nada disso. Dona Helena apressou-se em tranquilizá-lo. Ninguém está doente, mas temos algo importante para contar. Algo que deveria ter sido dito há muito tempo. Eles se sentaram na varanda exatamente como Ana e os sogros haviam feito dias antes. Dona Helena e seu Marcos, lado a lado, segurando as mãos um do outro para se apoiarem. Ana ao lado de Pedro, pronta para confortá-lo se necessário. Pedro,
Seu Marcos começou a voz pesada. Você sempre foi nosso filho amado, nosso orgulho, nossa alegria. Isso nunca vai mudar, não importa o que você está prestes a descobrir. Mas há algo sobre seu nascimento, sobre nossa família que nunca contamos. Pedro ficou visivelmente tenso. Eu sou adotado? Ele perguntou, a primeira conclusão que veio à mente. Não exatamente, Dona Helena disse. Você é nosso filho biológico, mas você não é filho único. Você tem uma irmã gêmea. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Pedro olhou de um para o outro, esperando que alguém dissesse que era uma piada, algum tipo de brincadeira elaborada. Mas todos estavam sérios, olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Uma irmã, ele finalmente repetiu, como se testando as palavras. Uma irmã gêmea. Onde ela está? Por que nunca me contaram? E então, com vozes quebradas e lágrimas caindo, Dona Helena e seu Marcos contaram tudo. A gravidez gemelar, o parto complicado, os problemas de saúde da menina, a decisão terrível de deixá-la para a adoção. Pedro ouvia em silêncio, seu rosto passando por uma série de emoções. Choque, confusão, tristeza, raiva. Vocês a abandonaram, ele disse finalmente, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Vocês simplesmente a deixaram porque ela não era perfeita. Não foi assim, seu Marcos tentou explicar. Nós não tínhamos condições, os médicos disseram que ela não sobreviveria. Nós pensamos... Vocês pensaram em vocês mesmos, Pedro interrompeu, levantando-se abruptamente. Vocês escolheram o filho saudável e descartaram o outro. Meu Deus, como vocês puderam? Ana levantou-se e colocou a mão no braço de Pedro, tentando acalmá-lo. Ela entendia sua raiva, sua decepção, mas também sabia que havia mais na história. Pedro, deixe-os terminar, ela disse suavemente. Há mais coisas que você precisa saber. Pedro respirou fundo várias vezes, tentando controlar suas emoções. Voltou a se sentar, mas seu corpo estava rígido, defensivo. Está bem. Continuem. Dona Helena, chorando abertamente agora, continuou. Todos esses anos vivemos com a culpa, com o remorso. Não passava um dia sem que eu pensasse nela, sem que me perguntasse se ela estava bem, se estava viva, se nos odiava. E então, alguns dias atrás, vi algo que mudou tudo. Ela contou sobre ver a pulseira na bolsa de Ana, sobre reconhecê-la imediatamente, sobre o pânico inicial de pensar que Ana era a filha abandonada. Pedro ouviu, sua expressão mudando de raiva para confusão. Espera, ele disse, olhando para Ana. Você não é minha irmã, certo? Por favor, diga-me que não somos irmãos. Não somos, Ana o tranquilizou rapidamente. A pulseira não era minha, era da Júlia. Sua irmã é a Júlia. Pedro ficou boquiaberto. Júlia? Sua melhor amiga Júlia? Ele olhou de Ana para seus pais e de volta. Vocês têm certeza? Temos, seu Marcos confirmou. Tudo se encaixa. A idade, a pulseira, os problemas de saúde, o fato de ter crescido em orfanato. Júlia é sua irmã gêmea. Pedro afundou na cadeira processando a informação. Júlia, ele repetiu. Eu a conheço, já conversamos várias vezes. Ela esteve em nossa casa, e o tempo todo ela era minha irmã. Ela não sabe, Ana disse. Ainda não. Ela está vindo para o jantar hoje achando que é apenas uma reunião social. Vamos contar a ela quando ela chegar. Achamos que vocês dois deveriam descobrir juntos, estar juntos quando souberem a verdade. Pedro passou as mãos pelo rosto, tentando absorver tudo. Ana podia ver a luta interna que ele enfrentava. Por um lado, a raiva e decepção com seus pais. Por outro, a emoção de descobrir que tinha uma irmã, que sempre sonhara em ter irmãos. Como ela é? Ele perguntou de repente. Quero dizer, eu a conheço um pouco, mas conte-me mais. Ela é saudável? Ela teve uma boa vida? Ana hesitou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Ela é forte, resiliente, talentosa. Mas não, ela não teve uma vida fácil. Crescer em orfanato foi difícil. Ela tem problemas de saúde que requerem acompanhamento constante. E ela carrega muita dor por ter sido abandonada.
Pedro olhou para seus pais, sua expressão endurecendo novamente. Vocês ouvem isso? Ela sofreu. Ela lutou sozinha. Enquanto eu tinha tudo, ela não tinha nada. Eu sei, Dona Helena soluçou. E não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Eu faria qualquer coisa para voltar no tempo e tomar uma decisão diferente. Mas não posso. Tudo o que posso fazer é pedir perdão e tentar compensar agora. Compensar? Pedro riu amargamente. Como você compensa 32 anos de abandono? Como você compensa uma infância inteira sem família? Você não pode, Ana interveio gentilmente. Mas você pode estar presente daqui para frente. Você pode dar a ela o que ela sempre quis. Uma família, um irmão, pessoas que se importam. Não apaga o passado, mas pode mudar o futuro. Pedro olhou para Ana, seus olhos cheios de emoções conflitantes. Você sabia disso há quanto tempo? Alguns dias, Ana admitiu. Descobri acidentalmente e passei os últimos dias ajudando seus pais a planejar como contar a vocês dois. Você deveria ter me contado imediatamente, Pedro disse, mas sem raiva real na voz. Mais decepção. Eu sei e me desculpo por isso, mas achei que era importante que você ouvisse de seus pais, que todos estivéssemos juntos para essa conversa. Um som de carro se aproximando interrompeu a conversa. Júlia havia chegado. Todos na varanda ficaram tensos, sabendo que os próximos minutos seriam cruciais. Ela está aqui, Ana disse, levantando-se. Pedro, você está bem? Consegue fazer isso agora? Pedro respirou fundo e assentiu, levantando-se também. Sim, ela merece saber a verdade. E eu quero conhecer minha irmã, de verdade desta vez. Ana foi receber Júlia no portão. Sua amiga estava visivelmente desconfortável, vestindo roupas simples mas arrumadas, carregando uma garrafa de vinho como presente. Ei, Júlia disse, forçando um sorriso. Cheguei. Ainda não sei por que aceitei isso, mas aqui estou. Obrigada por vir, Ana disse, abraçando-a. Significa muito para mim. E vai significar ainda mais em alguns minutos. Júlia olhou para ela estranhamente. O que isso quer dizer? Vem, Ana disse, pegando sua mão. Tem pessoas que querem muito te conhecer. Júlia permitiu que Ana a guiasse até a varanda, confusão evidente em seu rosto. Quando viu todos ali, a expressão séria, os olhos vermelhos de tanto chorar, ela parou abruptamente. O que está acontecendo? Ela perguntou, olhando de um para o outro. Ana, você disse que era um jantar casual. Eu sei e sinto muito pela mentira, Ana disse. Mas você precisava estar aqui. Todos nós precisamos estar aqui. Por favor, sente-se. Tem algo muito importante que você precisa saber. Júlia olhou desconfiada, mas sentou-se lentamente na cadeira que Ana indicou. Pedro estava do outro lado da mesa, olhando para ela com uma expressão que Júlia não conseguia decifrar. Júlia, Dona Helena começou, sua voz trêmula. Eu sei que isso vai parecer completamente absurdo, impossível até, mas preciso que você ouça tudo antes de reagir. Vocês estão me assustando, Júlia disse, seus olhos arregalados. Alguém pode simplesmente dizer o que está acontecendo? Você tem uma pulseira de prata, seu Marcos disse, com 3 estrelas entrelaçadas. Você deixou com a Ana há alguns anos como garantia por dinheiro emprestado. Júlia piscou, surpresa com a mudança de assunto. Sim, eu tenho. Ou tinha. É a única coisa que meus pais biológicos me deixaram quando me abandonaram no hospital. Por quê? Porque eu fui quem deixou essa pulseira com você, Dona Helena disse, sua voz quebrando. Há 32 anos, em uma maternidade, eu dei à luz gêmeos, um menino e uma menina. Você era a menina. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia olhou para Dona Helena como se ela tivesse falado em outro idioma, completamente incapaz de processar as palavras. O quê? Ela finalmente conseguiu dizer. Não, isso não. Isso não faz sentido. Vocês são os pais do Pedro. Como eu poderia... E então, a compreensão começou a surgir em seu rosto. Ela olhou para Pedro. Realmente olhou para ele pela primeira vez desde que chegou. Os mesmos olhos castanhos, a mesma linha do maxilar, as mesmas pequenas características que ela sempre pensou serem coincidência. Não, ela sussurrou,
levantando-se abruptamente. Não, 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 isso não pode estar acontecendo. Júlia! Pedro se levantou também, estendendo a mão cautelosamente. É verdade, você é minha irmã gêmea. Sua irmã? A voz de Júlia subiu, histérica. Vocês simplesmente aparecem e afirmam ser minha família depois de 32 anos? Vocês me abandonaram. Vocês me deixaram em um hospital porque eu não era boa o suficiente, porque eu era defeituosa. Não foi assim, Dona Helena tentou explicar, levantando-se. Por favor, deixe-me explicar. Explicar? Júlia riu, um som sem humor. O que há para explicar? Vocês não me quiseram. Vocês escolheram ele. Ela apontou para Pedro, e me descartaram. E agora, décadas depois, querem fazer o quê? Pedir desculpas? Fazer as pazes? Sim, Dona Helena disse simplesmente. Sim, queremos pedir desculpas. Queremos fazer as pazes. Queremos ter você em nossas vidas, se você nos permitir. Se eu permitir? Júlia balançou a cabeça, lágrimas começando a cair. Vocês não têm ideia do que foi crescer sozinha, sem ninguém. Vocês não têm ideia das noites que passei chorando, me perguntando o que havia de errado comigo, que fez meus próprios pais me rejeitarem. Não havia nada de errado com você, seu Marcos disse, sua voz firme, mas gentil. Nós estávamos errados. Nós fomos covardes, egoístas, e não há desculpa para o que fizemos. Mas você tem que entender. Os médicos nos disseram que você não sobreviveria, que você teria uma vida curta e cheia de sofrimento. Nós achamos que estávamos te poupando disso, que uma família com melhores recursos poderia cuidar de você melhor. Mas nenhuma família me adotou, Júlia disse amargamente. Eu acabei em um orfanato, sozinha, sempre sozinha. Pedro, que havia ficado quieto, finalmente falou. Eu não sabia de nada disso, Júlia. Eles nunca me contaram. Descobri há menos de uma hora que tenho uma irmã. E estou tão chocado e confuso quanto você. Mas a diferença é que eu não estou com raiva de você. Estou com raiva deles, ele olhou para os pais. Estou com raiva por terem tomado essa decisão, por terem nos privado um do outro todos esses anos. Júlia olhou para Pedro, vendo pela primeira vez não apenas a raiva, mas também a dor em seus olhos. Ele também era vítima dessa situação, de uma maneira diferente, mas ainda assim, uma vítima. Você realmente não sabia? Ela perguntou, sua voz mais suave agora. Não, Pedro confirmou. Se soubesse, teria feito tudo ao meu alcance para te encontrar. Eu sempre quis um irmão ou irmã. Sempre me senti solitário sendo filho único. E o tempo todo você estava lá, sofrendo, e eu não sabia. Ana, que havia ficado quieta durante toda a troca, finalmente se aproximou de Júlia. Eu sei que isso é muito, demais até, mas você não precisa decidir nada agora. Você não precisa perdoar ninguém agora. Apenas saiba que você tem família, Júlia. Você sempre teve. Você não está mais sozinha. Júlia afundou de volta na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam com soluços silenciosos. Ana sentou-se ao seu lado, passando o braço em volta dela em um gesto de conforto. Pedro permaneceu de pé, parecendo querer se aproximar, mas sem ter certeza se seria bem-vindo. Dona Helena e seu Marcos também se sentaram, dando a Júlia espaço para processar tudo. O silêncio se estendeu, quebrado apenas pelos sons suaves de choro e o canto distante de pássaros. Finalmente, Júlia baixou as mãos e olhou para Dona Helena. Conte-me tudo, ela disse, sua voz rouca. Desde o começo, eu mereço saber a história completa. E assim, pela terceira vez em uma semana, a história foi contada. Mas desta vez, Dona Helena e seu Marcos incluíram mais detalhes. Falaram sobre como era a vida deles na época, sobre os medos e inseguranças. Sobre como Dona Helena segurou Júlia depois do parto. Sobre como ela chorou ao deixar a pulseira, como uma promessa silenciosa de que ela vinha de uma família que a amava. Contaram sobre os anos de remorso, sobre cada aniversário que celebravam com Pedro, enquanto se perguntavam se Júlia ainda estava viva. Sobre as noites sem dormir, as lágrimas escondidas, o peso da culpa que carregavam. Júlia ouvia,
seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Raiva, dor, confusão, mas também, lentamente, uma compreensão relutante. Ela não estava pronta para perdoar, mas pelo menos estava começando a entender. E meus problemas de saúde? Ela perguntou. Os médicos disseram que eu não teria uma vida normal. Claramente eles estavam errados. Não completamente, Ana interveio gentilmente. Você ainda tem o problema cardíaco, Júlia. Você ainda precisa de medicação e cuidados. Mas os médicos superestimaram a gravidade. Você era mais forte do que eles pensavam. Sempre fui, Júlia murmurou mais para si mesma do que para os outros. Sempre tive que ser. Pedro finalmente se moveu, ajoelhando-se ao lado da cadeira de Júlia. Eu sei que você não me conhece bem. Eu sei que isso é estranho e confuso. Mas eu quero conhecer você, Júlia, minha irmã. Se você me deixar. Júlia olhou para ele, realmente olhou, vendo as semelhanças que antes passavam despercebidas. Ela estendeu a mão hesitante e tocou o rosto dele, traçando a linha do maxilar que era tão parecida com a dela. Nós nos parecemos, ela disse admirada. Eu sempre soube que havia algo familiar em você, mas nunca consegui identificar o quê. Eu também senti isso, Pedro admitiu, desde a primeira vez que Ana te trouxe para jantar. Havia uma conexão que eu não conseguia explicar. Agora faz sentido. Vocês são gêmeos, Dona Helena disse suavemente. Há um vínculo entre gêmeos que vai além da explicação racional. Vocês se reconheciam mesmo sem saber por quê. Júlia se virou para ela, sua expressão ainda guardada. Você diz que me amava. Que deixar-me foi a coisa mais difícil que você já fez. Como você espera que eu acredite nisso quando você me abandonou tão facilmente? Não foi fácil, Dona Helena respondeu, lágrimas caindo novamente. Foi a coisa mais difícil que já fiz, mas na época achei que era o certo. Achei que você teria uma chance melhor com outra família. Eu estava errada, tão terrivelmente errada. Você está certa, Júlia concordou amargamente. Você estava errada, e eu paguei o preço por sua decisão a minha vida inteira. Eu sei, Dona Helena sussurrou, e se eu pudesse voltar no tempo faria tudo diferente, mas não posso. Tudo o que posso fazer é estar aqui agora, te oferecer o que deveria ter oferecido desde o início. Uma família, um lar, apoio incondicional. Júlia ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fechados enquanto lutava com emoções turbulentas. Quando os abriu novamente, havia uma determinação neles que não estava lá antes. Eu não sei se posso perdoá-los, ela disse honestamente. Não agora. Talvez nunca completamente. Mas eu estou disposta a tentar conhecê-los, a dar uma chance a isso, seja lá o que isso for. O alívio no rosto de Dona Helena e seu Marcos foi palpável. É tudo o que pedimos, seu Marcos disse. Uma chance. Um dia de cada vez. Júlia olhou para Pedro novamente. E você? Você realmente quer ter uma irmã que é praticamente uma estranha? Você não é uma estranha, Pedro respondeu firmemente. Você é minha irmã. E sim, eu quero te conhecer. Quero compensar o tempo perdido. Quero estar presente daqui para frente. Um sorriso pequeno, hesitante, finalmente apareceu no rosto de Júlia. Um irmão, ela disse testando as palavras. Eu sempre quis um irmão. Ou uma irmã. Qualquer família, na verdade. Agora você tem, Ana disse apertando a mão da amiga. Você tem um irmão, você tem pais e você sempre me teve como irmã de coração. Júlia olhou para Ana, seus olhos se enchendo de lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. Você sabia disso há dias e não me contou. Eu sei, e sinto muito, Ana disse, mas achei que você precisava ouvir de todos juntos. Precisava ver com seus próprios olhos que isso é real. É real, Júlia repetiu, como se ainda tentando acreditar. Eu tenho uma família de verdade. 6 meses depois, a casa no sítio estava mais viva do que nunca. Era domingo, dia de reunir a família para o almoço tradicional que Dona Helena tanto adorava preparar. A mesa estava farta, repleta de pratos que ela passara a manhã preparando com amor. Júlia chegou cedo, como vinha fazendo frequentemente nos últimos meses.
Ela e Dona Helena haviam desenvolvido o hábito de cozinhar juntas aos domingos, um ritual que permitia que se conhecessem melhor, que curassem as feridas antigas lentamente. A relação não era perfeita. Ainda havia momentos de tensão e mal-entendidos, mas estavam construindo algo novo, algo real. Pedro e Ana chegaram logo depois, trazendo sobremesa e mais histórias para compartilhar. Pedro e Júlia haviam se tornado próximos rapidamente, descobrindo que tinham muito em comum além da genética. Eles conversavam quase todos os dias, encontravam-se para café, para caminhadas, para simplesmente estarem juntos. Seu Marcos havia ajudado Júlia a conseguir um plano de saúde melhor e insistiu em acompanhá-la a todas as consultas médicas importantes. No início, Júlia resistira, não querendo aceitar ajuda, mas gradualmente aprendeu que aceitar apoio não era fraqueza, era parte de ter família. Durante o almoço, Júlia observou todos ao redor da mesa. Dona Helena contando uma história animada, seu Marcos rindo, Pedro e Ana trocando olhares amorosos, e ela, Júlia, no centro disso tudo. Parte de uma família, finalmente pertencendo a algum lugar. Não foi um conto de fadas. O passado não foi apagado, as cicatrizes não desapareceram magicamente. Mas o futuro era diferente agora. Tinha possibilidades que antes não existiam. Tinha amor, apoio, conexão. E quando Júlia olhou para a pulseira de prata em seu pulso, as 3 estrelas entrelaçadas brilhando à luz do sol, ela não sentiu mais apenas dor. Sentiu esperança, sentiu gratidão, sentiu que talvez finalmente estava em casa. Se essa história te emocionou, espere até ver a próxima. Uma nova trama cheia de mistérios, reencontros e segredos que o destino revela na hora certa. Deixe o seu like, compartilhe com quem ama boas histórias e conte nos comentários o que mais te tocou. Um grande beijo e até a próxima.